entregando esse servo do Senhor nas mãos do nosso Deus vivo, que estará ele aqui se colocando como canal para que o Senhor venha, através dele, nos trazer a sua mensagem nesta noite. Amém? Soberano eterno Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito aqui no nosso meio nesta noite. Pai, nós queremos agora louvar o teu nome pela vida do teu filho, Senhor, que com muito carinho, Senhor, aceitou o convite de estar aqui hoje ministrando a tua palavra. Pai amado, Senhor, nós queremos pedir, Senhor, que tu venha usá-lo nesta noite. Fala, Senhor, através do teu filho, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que nós, Senhor, necessitamos ouvir, que tu venha falar, Senhor, através do teu servo. Nós queremos colocá-lo ele na palma das tuas mãos e pedir, Senhor, seja o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. A palavra que Deus me deu está no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos 4, a partir do versículo 21. Amém? Amém. Eu peguei a minha Bíblia Nova, a Bíblia Viva, porque a linguagem é bem para hoje mesmo, a linguagem de hoje em dia. Eu tenho várias Bíblias, né? Mas essa aqui é a que eu achei melhor de interpretação. A minha Bíblia diz assim: então Jesus lhe perguntou: por acaso alguém acende uma lamparina e a põe debaixo de um cesto ou de uma cama? Não se poderia ver nem utilizar a luz. Uma lamparina é colocada em um pedestal para brilhar e ser útil, pois tudo que está escondido será revelado. Tudo quanto agora está oculto, algum dia virá à luz. Se vocês têm ouvido para ouvir, ouçam, mas tenham cuidado para pôr em prática o que ouvem. Vocês serão julgados com a mesma medida que julgarem os outros, e acrescentarão ainda mais. Aquele que tem receberá mais, mas aquele que não tem dele será tirado o pouco que tiver. Amém. Eu queria fazer mais uma oração. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença, Senhor, nós nos colocamos agora. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, Senhor, para entrar e estar neste lugar. Amém. Tu és bem-vindo, Deus, no nosso meio. Amém. Tu és bem-vindo, Pai. Que a Tua glória, Senhor, seja sobre cada vida, Senhor, aqui, Senhor, que entrou nesse lugar. Amém. Nós sabemos, Deus, e nós acreditamos, Deus, que contigo não existe coincidências, Deus. Amém. Ninguém está aqui, Deus, por acaso, ou por obra do destino, ou porque simplesmente aceitou um convite. Pai, minha própria vida mesmo é testemunho disso, Deus. Eu não estou aqui por causa do aniversário da minha mãe, mas eu estou aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Cada pessoa que falou, cada pessoa que cantou, Senhor, cada pessoa que testemunhou, cada pessoa que está ouvindo, Senhor, e te glorificando, está aqui por um propósito. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor use a minha vida, que não seja eu que fale, mas o Senhor fale através de mim. Que o Teu Espírito, Senhor, esteja tocando seus corações a partir de agora. Em nome de Jesus, Deus, a revelação da Tua palavra, Senhor, seja manifesta nesse lugar, Deus, porque Tu sabe que eu não tenho nada para oferecer, Deus. Mas o Senhor, nas nossas vidas, Senhor, faz toda a diferença. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por o povo que aqui está, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. No Evangelho de Marcos, a partir do versículo 21, Jesus ele começa dizendo: por acaso alguém acende uma lamparina e a põe debaixo de um cesto ou de uma cama? Lamparina aqui, irmão, eu já ouvi muitas vezes essa pregação, essa passagem, muitas pessoas pregarem em cima desse versículo. Mas Deus ele é um Deus que se renova, e a palavra dele de Deus ela se renova sempre. Amém. E acredito que a palavra de Deus se renova todo dia. Amém, Jesus. E de um versículo Deus tem muitas coisas que falar com a gente. Verdade. E eu estava sentado ali, para falar a verdade, eu li muito isso aqui em casa e não veio revelação nenhuma, né? Enquanto eu estava no louvor aqui, Deus estava falando comigo sobre Amém, o Jesus. que falar aqui. Amém. Eu sempre faço esboço e coisinha, mas isso aqui... Pela primeira vez foi meu pai, o esboço, hoje eu vou falar o que Deus colocar no meu coração. Amém, Jesus. Porque o Espírito dele está aqui. Amém. Se ele pode trazer você aqui, se ele pode falar nos louvores, ele pode falar com a palavra dele. Amém. Nós somos só simplesmente o vaso.
Basta a gente se colocar na presença dele. Amém. E aqui Jesus ele começa falando: por acaso alguém acende uma lamparina e a põe debaixo de um cesto ou de uma cama? Lamparina aqui, lembra que Jesus diz para nós que nós somos o sal da terra e a luz do mundo? Amém. Lamparina, Deus está falando aqui que nós somos essa lamparina. Nós temos obrigação de ser essa lamparina. Antes do versículo 21, no versículo 20, 19, 18, 17, na parábola anterior, Jesus falava assim, ele fala dos talentos, e ele deu certa quantidade de talentos para um e para outro. Desculpa, da semente, ele plantou a semente na terra, e uma caiu na terra boa, outra caiu à beira do caminho, outra caiu sobre os espinhos, e uma foi sufocada, e outra não vingou, mas uma caiu sobre a terra boa. E a que caiu sobre a terra boa deu uma colheita de 30, 60 e até mesmo 100 vezes por um. Nós, nessa parábola, depois da parábola da semente, ele começa explicando essa parábola que é da lamparina. E essa lamparina, Deus falando comigo ali, que somos nós. Somos nós em que a semente caiu em terra boa. A semente, quando ela caiu nessa terra boa, nós nos tornamos uma lamparina. Ele diz: por acaso alguém acende uma lamparina e põe debaixo de um cesto ou de uma cama? Quem que acendeu essa lamparina? Quem acendeu a lamparina foi Jesus, quando nos lavou, quando nos batizou com o Espírito Santo, quando nos remiu, quando nos escolheu. Amém. Nós somos essa lamparina. Ele está falando aqui, ó. Alguém vai acender uma lamparina? Por acaso alguém nessa terra é louco de acender uma luz e botar debaixo da cama? Para que não serva para nada? Se nós aqui nessa terra não somos loucos a ponto de fazer uma coisa dessa, quanto mais Deus que nos escolheu. Ele nos acendeu e Ele nos colocou aqui nessa terra como luz para o mundo. Ele bota: não se poderia ver nem utilizar a luz. Uma lamparina é colocada em um pedestal para brilhar e ser útil. Deus nos chamou nessa terra para sermos úteis. Tudo que foi falado aqui nessa noite, o que o pastor estava falando sobre a mulher, ouvir a voz do Espírito Santo, a música que a irmã cantou aqui, que Deus vai fazer a gente um vaso novo. Ele vai fazer, Ele vai trabalhando na nossa vida. E nós somos essa lamparina. Nós temos aqui responsabilidade de brilhar para as pessoas que estão lá fora. Amém. Semana retrasada eu vim aqui e dei o testemunho para vocês, falei o que aconteceu na minha vida e como Deus tem começado a mudar a minha vida. E aquilo ali mudou a minha vida e Deus tem ouvido muito mais a voz de Deus. Amém. E Ele, não importa para onde eu corro, eu pedi várias palavras, eu podia trazer várias mensagens, uma mensagem pronta mesmo, de esboços que eu tinha, mas Ele sempre me encaminhava para isso, para essa direção, que Ele nos chamou para ser servo, Ele nos chamou para ser filho, Ele nos chamou para abrir os olhos e iluminar esse mundo que está em trevas. Ele me deu aquela visão, eu estava comentando com meu pai ontem à noite, eu falei o testemunho aqui na semana retrasada, que tudo que aconteceu, que Deus me levantou da minha cama, me colocou de cara na parede, que alguns de vocês não estavam aqui, e foi me mostrando. Eu falei, eu posso dar um resumo do testemunho. Eu estava deitado na minha casa, e de repente, do nada, uns 2 dias antes eu comecei a buscar Deus, queria ouvir a voz de Deus, queria saber o que Deus tinha para a minha vida. E de repente, de madrugada, Ele me levantou na minha... De repente, 4 horas da manhã, um vento enorme, você pensa num furacão, você pensa num hurricane, tornado, a primeira coisa que você pensa é isso. Entrou no meu quarto e eu senti a presença de Deus ali, muito forte. Parecia que minha pele ia arrancar a minha pele. Não uma coisa espiritual, uma coisa louca, ou uma coisa que você está na região transcendental, ou no espírito. Não, físico mesmo. Eu senti Deus entrando no meu quarto e eu perdi todas as forças do meu corpo. Eu estava deitado e Ele chegou no meu banheiro e o vento, o poder dele era tão grande que eu pensei que o prédio ia cair, alguma coisa estava acontecendo. Ia acontecer. Ele me levantou da minha cama e nisso que Ele me levantou, eu não tinha controle sobre o meu corpo. E eu voei dessa altura. Voando, Ele me levantou dessa altura. E eu não sabia o que fazer. E Ele me levantou e me pôs de pé. Quando Ele me pôs de pé, o lençol caiu, eu me vi, eu estava de cueca. E eu não tinha controle nenhum. Ele me levou voando dessa altura e me colocou de cara para a parede. Depois que Ele me colocou de cara para a parede, Ele me deitou no chão. E Deus tem falado as revelações, por que Ele fez isso, por que Ele fez isso na minha vida. E como o pastor pregou e como a irmã cantou, que Deus
Ele pode fazer a gente chorar durante esse processo, mas o que Ele quer que nós sejamos, o que Deus vê na mente dele, é nós como luz. Ele quer que nós sejamos luz. Não importa, não tem para onde você correr. Não tem para onde você pode tentar correr de Deus. Nós aqui já passamos por várias igrejas, tipo Walter, a gente se conhece de anos atrás, outras pessoas eu conheço há pouco tempo, a Vera, a gente passou por vários lugares, mas Deus ele nos reuniu com um propósito. Amém. Você pode ver quantas pessoas vocês viram passar pelas igrejas e vocês já conhecidos e hoje não estão mais aqui, estão no mundo.